Eu tentei colocar um slide aqui na tela, eu tive sucesso ou não? Eu li rapidamente, depois ele saiu, viu, Vicente? Ah, é? Ele não está agora aí. Agora não, mas ele entrou. Hã? Ele entrou, daí caiu, ficou a tela negra. Tá bom, eu vou mandar por e-mail, desculpem atrapalhá-los, é onde consta. Eu li rapidamente, sim. Alô? Boa tarde. Fechou o microfone. Olá. Boa tarde a todos. Agradeço aqui a oportunidade de estar falando com o senhor Sérgio Razeira. Inclusive conheci um Razeiro, não sei se é parente seu, que era lá do Liceu, estudei no Liceu. Acho que o senhor tinha um parente lá, que foi de lá. Pode ser, família Razeira, a italianada é grande, hein? E é gente boa. Agora, deixa eu te falar o seguinte. Bom, e também fui aluno do professor Galo, viu? Uma pessoa maravilhosa. Eu queria dizer o seguinte, a gente, aqui no Condema, eu quero chamar a importância para que nós estamos aqui com outro foco. Quer dizer, nós temos que ter aqui, enquanto conselheiros, uma visão, eu diria assim, uma visão holística do problema todo, que é esse problema da água, né, do consumo de água e da falta de água, e nós temos que ter um pensamento com foco no meio ambiente. Eu achei importante isso que até o Andrei disse aí, que a nossa questão é ambiental. É claro que nós temos que pensar no problema hídrico, mas com foco na questão ambiental. E para que a gente possa desenvolver esse trabalho com eficiência, é preciso que nós tenhamos uma visão global das oportunidades, quais são as oportunidades, quais são os nossos problemas, como é que nós podemos resolver isso, e cada solução proposta, qual é o envolvimento negativo ou positivo do meio ambiente em tudo isso, né? Então, para mim, não ficou muito claro o seguinte, o que eu gostaria de obter, não sei se é com o senhor que a gente vai conseguir essas informações, é o seguinte, é mais ou menos o que o meu companheiro falou aí um pouco antes, qual é o potencial de cada item que a gente pode ter aqui. Por exemplo, primeiro, a redução, seja de pequenos ou grandes consumidores. Então, qual é o potencial que nós temos nessa redução? Então, a gente tem que pensar no potencial máximo. O que poderíamos ter se a gente tivesse 100% de eficiência? Eu não sei. Qual é o potencial de reuso? Qual o potencial do poço artesiano que o senhor mencionou um estudo sobre isso? Supondo que a gente não tenha aumento nenhum, e se a gente pensasse num reservatório único que fosse resolver o nosso problema aqui, qual seria o volume total desse reservatório? Como é que se chegou nesse cálculo? Quais foram as variáveis hídricas que se colocou? Qual a probabilidade de chuva que foi considerado nisso? Quer dizer, é um problema complexo, mas eu acho que a gente precisaria de cada ator aí, o senhor é um deles, que poderia trazer isso de uma forma mais resumida, porque aqui nós não somos profissionais da área. Cada um está numa área diferente, muitas vezes totalmente avessa à questão técnica de hidrologia, né? Então, eu acho que caberia a nós aqui traduzir tudo isso para todos que estão aqui de uma forma mais palatável, vamos dizer assim, né? E com subsídio, quer dizer, não uma discussão, eu acho que vai ser isso. Não, é como um estudo de um planejamento estratégico. Quais são os potenciais, quais são as vulnerabilidades que nós temos. E aí sim, vai aparecer aqui no cenário um prognóstico que a gente, com o olhar do meio ambiente, poderá adotar. Por exemplo, vamos trazer água, aí foi falado aqui
de se construir o reservatório aqui, que o Vicente está sendo contra. Mas eu queria saber o seguinte, qual é o custo financeiro disso e qual é o custo fixo que nós vamos ter para trazer essa água de lá para cá, né? Então, tudo isso envolve o quê? Envolve consumo de energia elétrica. Isso envolve meio ambiente também, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão global de todas as possíveis soluções e até agora eu não enxerguei isso. Não estou criticando o senhor, não. O senhor trouxe um pedacinho do problema, mas eu acho que aqui a gente tem que ser eficiente o suficiente, que eu acho que está sendo difícil isso. A gente enxergar, quer dizer, enxergar e traduzir tudo isso para que o CONDEMA possa dizer, olha, essa solução é a única possível, não vou adotar isso, porque isso vai trazer um dano ao meio ambiente, existem outras soluções. Então, eu vou muito nisso que o meu companheiro, esqueci o nome dele, desculpa, o anterior disse, que é da redução de consumo. Né? A gente vê aqui no meio da construção civil, muita coisa sendo feita lá fora, em outros países, junto com o pessoal que está bolando as certificações ambientais, para que a gente tenha empreendimentos cada vez menos agredindo o meio ambiente e que cada vez mais eles sejam autossuficientes. Aí vai dizer, mas isso é um sonho. Não é um sonho. A gente já melhorou muito. E eu acho que a gente tem que focar e a gente vai melhorando ao longo do tempo. Então eu acho que ao longo do tempo a gente pode ter uma redução, seja de grandes ou de pequenos consumidores, e também partir, porque não, é isso que também eu queria saber, qual o potencial de que a gente tivesse não um reservatório grande, mas que cada consumidor resolvesse, pelo menos em parte, o seu problema. Quer dizer, o que houvesse uma contribuição pequena de cada consumidor, isso vai trazer um reflexo enorme aí no estudo global, tá certo? Que a gente, enquanto o senhor deve ser engenheiro também, a gente aprendeu, eu sou da sua época também, eu já estou com o cabelo mais branco. Sou economista. Economista, então. A gente aprende a resolver demanda. O mundo está mudando, né? Antes, eu quero mais energia elétrica, então vamos aumentar a usina, vamos aumentar o reservatório. Acabou essa época, porque está acabando tudo. Então, nós temos que aprender a nos tornar mais eficientes, né? E resolver a coisa de uma maneira diferente. Então, qual o potencial que nós temos nesse sentido? Eu não enxergo isso. Então, para mim fica difícil, enquanto conselheiro, contribuir. Olha, vamos adotar a barragem ou não? Eu não sei ainda. Deixa só uma parte, Amoroso. O objetivo dessa nossa primeira reunião, deixa eu deixar claro, era eleger o coordenador e o relator. Eu tomei a liberdade, na verdade eu estou falando assim, em termos, eu tomei a liberdade de convidar o Sérgio, até o Chicão também foi convidado, mas ele não pôde participar, simplesmente para a gente começar a ter uma luz, viu, Amoroso? É um trabalho que a gente vai, a hora que a gente escuta o Vicente, a gente tem que escutar o Rodolfo, a gente tem que escutar todos aqueles que vão nos trazer elementos para que a gente possa refletir. O Sérgio veio como um convidado inicial, não era objetivo, desde o começo eu falei, de questioná-lo em nada. Simplesmente ele trouxe alguns dados que a gente vai tentar usar no nosso trabalho. A ideia é a gente vir trazendo os elementos para a gente poder construir uma visão maior, viu, Amoroso? Não era o objetivo do Sérgio, não, como... Não, eu sei disso, eu sei disso. Se eu não fui bem entendido, me perdoe, não foi esse o objetivo. É que eu sou meio ansioso para a gente poder chegar numa solução. Hoje a reunião ia ser votação só, e daí o novo coordenador faz uma estratégia que a gente vai decidindo. Mas eu só orientei porque para a gente poder ter uma noção um pouquinho mais forte assim. Sendo objetivo, só para finalizar, eu queria fazer uma pergunta específica. Onde é que nós poderemos buscar essas informações? Por exemplo, potencial
de redução? O senhor tem isso ou não? Ou sugere algum local? Então, senhor Luiz Amoroso, olha, o conceito que o senhor está trazendo aí de cabeça de engenheiro, eu sou economista, mas a lógica que o senhor traz aí, a gente chama de estudo de alternativas, né? Isso se chama estudo de alternativas. Nós estamos fazendo isso lá no Corumbataí, visando, olhando mais, obviamente, mais preocupado com os abastecimentos lá de Piracicaba e Rio Claro, que são os dois maiores daquela bacia. Então, parte dessas respostas a gente obtém quando a gente faz um estudo de alternativas. Só isso, né? Que nem o Rodolfo falou lá, por que não usa o Ribeirão das Cabras, por que não usa... Isso tudo só o estudo de alternativa. Eu aqui, o Plínio falou muito bem, não vim aqui para defender o projeto, eu não conheço o projeto de Campinas, não sei qual é o tamanho dele. Então, o que a gente veio fazer? Vim dizer que a bacia do Atibaia merece pensar em outras alternativas, né? Merece, os municípios, principalmente o município do Porto de Campinas, precisa pensar em fugir dessa história de captação a fio d'água, enfim, essas intervenções que eu vim trazer. Eu também não sei dizer se este empreendimento é bom ou é ruim, eu também não sei dizer, né? Então, nesse sentido só que eu quero dizer para o senhor está correto, né? Para a gente ter uma boa análise, a gente precisa ter um estudo de alternativas. Agora, existem N situações, N hipóteses em que convencer no bom sentido, né, através de projetos de educação ambiental, começou uma obra aqui agora, o pessoal furando aqui no meu prédio, e talvez diminuir o consumo, né? A gente sabe que depois da crise de 14, a região metropolitana de São Paulo baixou o consumo deles, né? O consumo total, a nossa região também baixou. Então, tem várias estratégias. O que eu quero dizer é que o senhor está certo, precisa ser analisado. Mas, infelizmente, o nosso plano de bacias, e eu, pessoalmente, não consigo dar essas respostas para o senhor. O que a gente simulou ali no plano de bacias foi se os municípios diminuírem as perdas que tem hoje na rede. O que isso colabora? O que isso pode impactar no resultado final? Isso tudo está simulado lá. Mas por quê? Porque existem alguns dados, existem alguns elementos, tá? Mas é nesse sentido só que eu digo, se o senhor está certo, é estudo de viabilidade. Estudo de alternativas, desculpa. Tínio, é sua vez, Tínio, pode falar. Como diz na live, abre o seu coração. Bom, boa tarde. Meu coração agora vai ter que ser grande, né? Porque eu tenho que falar muito agora, né? Bom, gente, eu vou ter que fazer um resgate que algumas pessoas, alguns dos senhores conselheiros já ouviram isso no passado, não? Quando nós tivemos a crise de água em 2014, a Sanasa, ela foi extremamente criticada por não ter um planejamento. Como o Sérgio disse, como é que uma cidade de 1 milhão de habitantes fica captando a fio d'água? Na minha última apresentação, eu só citei Manaus, e aí o Vicente até corroborou com a minha apresentação e citou que o Rio também capta, a cidade do Rio de Janeiro capta fio d'água. Só que a vazão do Paraíba lá é em torno de 120 metros cúbicos por segundo. E o nosso Atibaia aqui, nós estamos falando de vazões de 10 metros cúbicos por segundo. Bom, a Sanasa, na época, como eu estava voltando, a Sanasa foi extremamente criticada por não ter um planejamento estratégico. Para vocês terem uma ideia, as críticas vieram até do próprio governo do Estado. Não? Nós tivemos vários encontros aqui com o superintendente Ricardo Borsari, que era o superintendente do DAE, que foi ao prefeito e ao presidente da Sanasa dizer o seguinte: Campinas merece ter uma barragem, um reservatório próprio.
essa foi a fala. Aí, a partir daí, né, o prefeito, com esse monte de críticas, né, falou, precisamos fazer alguma coisa. Ele fez uma série de ações. Né? Ele determinou que a Sanasa construísse mais reservatórios de água tratada, que estão sendo construídos, vão ser construídos mais 10 reservatórios de água tratada, para tentar aumentar a autonomia da reservação de água tratada. E também o presidente da Sanasa cobrou dos técnicos algumas soluções. Qual é o caminho que vocês vão dar? Nós precisamos dar uma solução. Na época, até dentro do CONDEMA, na prefeitura, na EPTV, todo mundo falava, Campinas tem que ter um reservatório próprio. Aí surgiu a ideia do reservatório. A primeira iniciativa desse reservatório próprio foi, inclusive, minha, né, de começar a estudar. Quando a diretoria da empresa pediu um estudo de um reservatório próprio, eu procurei a Irrigarte, lá em Piracicaba, né, cujo proprietário é o Saad, um geólogo, né, que fez uma vistoria na bacia e identificou a melhor área como um reservatório, o município de Valinhos. Nós chegamos até a fazer um esquema, tal, não vou nem chamar de anteprojeto, vou chamar de pré-estudo, onde a gente conseguiria ter um reservatório de 20 hectômetros cúbicos, no ponto próximo à nossa captação, que era o sonho de Campinas. Aí a questão foi para a questão jurídica. Foi feito um estudo jurídico. Se Campinas fizesse, sem a interveniência do Estado, um reservatório no município de Valinhos, no futuro, esse reservatório, a cidade de Valinhos, poderia dizer, olha, eu vou desapropriar, esse reservatório vai ser utilizado para Valinhos. Houveram pareceres jurídicos contrários, né, sobre a execução. Bom, esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto, aí então apareceu a ideia de se fazer uma PPP, uma MIP, uma manifestação de interesse. Foi feita, aberta essa licitação, apareceu a empresa Aegea. A Sanasa não tem hidrólogos. A Sanasa é uma empresa cuja expertise dela é saneamento e não hidrologia. Aí a Aegea trouxe um hidrólogo chamado Zúculo, que o Vicente e o Plínio devem conhecer. Tá? É um profissional, o Plínio pode confirmar, extremamente gabaritado, que percorreu toda a nossa região, tá? E identificou o melhor ponto da barragem no ponto que está sendo proposto. Há de se lembrar os senhores que o rio Atibaia, ele corre por dentro da nossa, desde que ele entra no município de Campinas, ele passa por dentro da nossa APA inteira, no município. E para você fazer uma barragem ou um reservatório, depois eu vou pedir até apoio ao Plínio, que o Plínio também é um especialista em reservatórios. Para quem não sabe, o Plínio passou 3 anos no Canadá, né, estudando o projeto Canadá. Como o rio Atibaia corre por dentro da nossa APA, a topografia indicada por esse hidrólogo e por um geólogo também, que aquele era
da barragem na APA. Lógico, o Sonho Dourado é um reservatório. Nós discutimos isso muito. Só que, segundo este hidrólogo, não era a melhor solução para o município. Barrar o rio é um problema. Mas também, segundo esse hidrólogo, a barragem ela tem a função de regularização e ela pode também ter a função de reservação. É uma opinião diferente do Vicente. Eu não vou dizer A nem B, porque eu não sou hidrólogo. Isso são palavras de um hidrólogo. Então eu não vou discutir o mérito. Aí então surgiu o porquê de se fazer um reservatório ou barragem. Os próprios números mostrados pelo Sérgio Razeira, né? Aliás, Sérgio, parabéns pela sua apresentação, viu? Eu deveria ter começado a minha fala assim. Os próprios números mostrados pelo Sérgio Razeira e pelo plano de bacias indicam a questão da disponibilidade hídrica. Desde o começo, eu disse também na outra apresentação, graças à intervenção do Vicente, nós tivemos esses 10 metros cúbicos. Tá? Só que essa outorga do Cantareira não é eterna. A região metropolitana de São Paulo jamais vai abrir mão do Cantareira. Tanto é que na crise, eu e Vladimir Pastore, que Vicente conhece bem, Sérgio conhece, nós fomos lá, nós barramos o rio Atibaia para poder captar água para Campinas. Ficou passando para baixo 500 litros por segundo. Sabe o que aconteceu? Nós tomamos uma multa, né, para tentar garantir o abastecimento da cidade de Campinas. Multa dada essa pela ANA. Então, o que acontece? A Sanasa, ela é a empresa responsável para garantir o abastecimento de 1.200.000 habitantes. Ora, se nós temos essa responsabilidade, se houver um desabastecimento generalizado daqui 10, 15 anos, quem é que vai ser cobrada? É a Sanasa. Por quê? Porque ela não tinha um planejamento estratégico. Aí surgiu a barragem de Pedreira, o sistema adutor regional. O texto que o Vicente apresentou é um texto também extraído lá do SAR, do estudo que a Sabesp fez, que o DAE contratou através da COBRAP. Plano de bacia, Colotinho, 2020 e 2035, você está equivocado. O 12.8, tá, desculpe, eu falei errado. Tá? Então, veja bem, no estudo do SAR, também existem várias simulações com a represa de Campinas e sem a represa de Campinas. Quem pediu, inclusive, para fazer estes estudos foi o Ricardo Borsari, numa vinda a Campinas. Então, a partir daí, surgiu a questão da represa de Campinas. Quando você fala no SAR, que me levou até a me confundir, quando você fala no SAR, ele apresenta a adutora para trazer água para Atibaia, ela tem que fazer ela está na bacia do Jaguari. E o divisor de bacias entre o Jaguari e o Atibaia obriga uma transposição, uma cota de 174 metros. As bombas a serem instaladas na represa de Pedreira para garantir o abastecimento do Atibaia tem 8 alternativas. A menor delas apresentam bombas com 4.000 HPs. Aí, numa primeira conversa com o DAE, o governo do Estado,
começou assim, quem é que vai pagar o OPEX disso? Quem é que vai pagar a operação? Na visão do governo do Estado, foi dito o seguinte, vocês têm que fazer um consórcio de municípios e cada um paga uma cota disso. Até o Vicente fez uma apresentação que trazer água do sistema adutor regional, a água chegaria em Campinas com R$ 4,00 o metro cúbico. Se eu estiver errado, me corrija, Vicente. Tá? Então, perfeito, correto. Por isso que não tinha que fazer a barragem de Pedreira. Veja, aí o que aconteceu? Né? O DAE ficou desde 2018, quando concluiu os estudos. Esses estudos do SAR são de 2017/2018. O DAE se comprometeu a vir conversar com os municípios. Só que o DAE não cumpriu esse cronograma e esse estudo do SAR está engavetado. O que é que acontece com a cidade de Campinas hoje? Nós estamos numa situação de muito desconforto. Porque nós não temos uma garantia do governo do Estado, nós não temos uma garantia da ANA, embora a ANA o Atibaia seja um rio federal, mas a delegação foi passada para o DAE. Ou seja, Campinas não tem garantia de nada hoje. Então, o que Campinas pensa com o seu reservatório ou barragem? Ter uma governança sobre a água de 1.200.000 habitantes. Esse é um ponto que pega muito na Sanasa. A gente quer ter uma governança dessa água. E nós não temos. Por quê? O Estado não oferece. Não é novidade para ninguém que a prioridade do Cantareira é a região metropolitana de São Paulo e que dificilmente eles vão liberar cotas adicionais de água para a nossa bacia. O entendimento dos técnicos da Sabesp é que a região tem que ter os seus próprios reservatórios. E aí surgiu, através do estudo do plano da macrometrópole, iniciado em 2008, desde 2008, eles já falavam que nós tínhamos que ter reservatórios. Então, dentro do plano da macrometrópole, foi desenvolvidos estudos do plano dos reservatórios de Pedreira e de Duas Pontes. Aí o que aconteceu? A ANA também gostou da ideia. Tanto é que ela incluiu no Plano Nacional de Segurança Hídrica esses reservatórios. Então, os técnicos da ANA, Vicente, também gostaram, adotaram o conceito do DAE. Tanto que ele foi incluído no plano de segurança. Agora, como eu disse aos senhores, a Sanasa não tem hidrólogos. O que é que a Sanasa está fazendo? A Sanasa solicitou, através de uma carta ao Ministério de Integração Regional e à Caixa Econômica, né, uma verba para um estudo do projeto, para ver se vai ver se essa área é viável. Só passou-se por essa área. Ninguém fez um estudo profundo para dizer, olha, esta é a melhor área. Pode ser que lá haja um solo instável. E a Sanasa só vai prosseguir esses estudos quando ela tiver a anuência da Secretaria do Verde de Campinas. Isso são palavras ditas pelo presidente da Sanasa. Entendam, eu estou falando aqui não como Paulo Tílio, eu tenho que falar aqui como Sanasa. Então, esses estudos só vão prosseguir
se houver uma anuência da Secretaria do Verde. Por quê? Porque se for essa área, ela está numa região extremamente sensível. Todos nós temos essa consciência que essa barragem está numa região ou reservatório, não se sabe, isso vai ser estudado, por isso é que está sendo contratada essa empresa, está numa região extremamente sensível de Campinas. Agora, os números mostram para o futuro. Nós não temos disponibilidade hídrica no Atibaia. Se vier uma indústria aqui em Campinas pedir uma outorga de água, uma licença de instalação aqui em Campinas, o próprio DAE já nos disse, não vai ser autorizado. Ou seja, Campinas está com o seu crescimento econômico cerceado, se nós pensarmos em indústrias. Um outro ponto que eu queria apresentar para os senhores é o seguinte. Hoje, dentro da Sanasa, com pedidos e estudos de viabilidade de empreendimentos imobiliários, e principalmente na região do Campo Grande, e também aqui na região, em menor escala, lógico, mas aqui na região ao lado do Shopping Iguatemi, aquela mata ao lado da Leroy, já existe um estudo de EIA-RIMA desenvolvido pelo colega do Plínio, o Paulo Sérgio da Arbórea, que toda aquela área vão ser constituídas de edifícios, prédios. Eu moro próximo ao Shopping Iguatemi. Todo o entorno da área da FEAC, também aqui, vão ser empreendimentos imobiliários. Se vocês pegarem o sucesso de vendas do loteamento ao lado do lixão na João Boy do Lopes, venderam 400 lotes em 2, 3 meses. E mais empreendimentos estão surgindo. Se vão ser construídos, não sei. Mas a Sanasa, ela tem obrigação de ter um planejamento para atender essa demanda. Supõe-se que o nosso Brasil, pós-pandemia, tenha uma curva de crescimento acelerado. Eu estou falando aos senhores um total de 800 litros por segundo a mais de demanda. Quando você fala 800 litros por segundo, eu estou dizendo para os senhores que nós temos que tirar mais 1 metro cúbico por segundo do rio. Por quê? Existem as perdas de processo, existem as perdas na rede de distribuição, perdas estas que na cidade de Campinas estão entre 19,98 a